analisar a ferramenta Sugar CRM. É uma plataforma voltada para o CRM. Só para saber, alguém já trabalha com CRM, já conhece o Sugar CRM? Não? Então vou passar um pouquinho falando o que é a ferramenta, tá? Não vou entrar um pouco na parte de usuário, de quem está operando o sistema, mas sim na parte de administrador, quem vai estar depois customizando, criando campos, criando módulos, fazendo outras funcionalidades dentro do sistema. Então, apresentação. Meu nome é Rafaela Adriana, trabalho na empresa Ambiente Livre. Trabalho tanto com a parte de desenvolvimento e customização da ferramenta, como em projetos de consultoria, treinamentos também, não só com o Sugar CRM, mas com o Pentasa, Node Project, Web Server, todas as ferramentas open source também. Sou formada em Sistemas de Informação pela Unibrasil, aqui em Curitiba, e tenho um MBA em Business Intelligence pela Positivo, e sou palestrante das principais eventos de software livre no Brasil, FIS, FTSL, o FISOL esse ano, então vocês sempre contam com o evento por aí também. Então, um pouquinho do conceito que é um CRM, tá? CRM é uma gestão de relacionamento com o cliente. Então, ele vem para integrar todas as informações que você tem na empresa, que ficam em áreas separadas, ou até mesmo na área comercial, mas com usuários individuais, e vem trazer para todo mundo ter o mesmo acesso, o mesmo tipo de informação. Aqui a gente coloca o marketing, tem que ser direto agora de um para um, tá? Então, você tem que conhecer bem o teu consumidor final, você tem que entender qual que é a real necessidade dele, o que ele precisa, não entender como um público como um todo, realmente entender cada usuário, cada cliente que você tem. O conceito CRM a gente já aplica no dia a dia, é muito comum comercial, o pessoal anotar no Excel, anotar no bloco de notas, guardar as informações de e-mail. O conceito está lá, mas não tem uma ferramenta que você consiga guardar e reunir isso num único local. Então a gente vai consolidar essas informações sobre os consumidores num único local, num único database, que a gente chama. Então vem então a ferramenta Sugar CRM para poder fazer esse papel. Todo mundo consegue acessar a ferramenta, tem a mesma visão do cliente, consegue ver tudo que está relacionado ao cliente, sem ter aquela necessidade de você ter que ficar correndo atrás às vezes, do seu colega de trabalho para saber qual e-mail que ele mandou, o que ele tratou com o cliente, qual a proposta que ele mandou. Então o CRM vem para cumprir esse papel. A gente fala que o CRM é aberto, tem a visão para todo mundo, tá? Não adianta ficar bloqueando também por pessoal do comercial que fica travado. A ideia do dado é da empresa, todo mundo consiga ter a mesma visão. Aqui a gente vê um fluxo um pouquinho como a gente trabalha com o CRM. A gente tem que controlar melhor, consegue controlar melhor as atividades, saber o que precisa fazer no dia, as reuniões, ligações, as tarefas, as propostas que você tem que enviar naquele dia. Você vai conseguir definir melhor quem você vai ter um atendimento prioritário, quem você vai poder dar uma atenção um pouco melhor ali na hora de atender o cliente. Ele vai sempre estar te alertando, te mostrando. Às vezes você vai conseguir ter um histórico, né, de todos os seus clientes. Então você vai ter lá, por exemplo, a empresa A, que todo mês te pede uma proposta, mas nunca fecha. E tem a empresa B, que sempre que ela te pede uma proposta, ela já fecha com você, porém o valor é um pouquinho menor. O que a gente vai dar uma atenção primeiro? Vamos dar atenção para o cliente B, é um valor um pouquinho menor? Mas eu tenho certeza que se eu mandar uma proposta, ele já fecha, já faz o trabalho comigo. Depois eu volto para a empresa A, faço um trabalho para poder capturar ele também. Você controlando definido, você vai conseguir medir também como que está o teu comercial, se você está conseguindo fazer vendas, se você está conseguindo ter um retorno bom para a sua empresa, e também saber o que você tem que melhorar no teu fluxo de trabalho. Você vai poder analisar, ele te fornece alguns gráficos na área de vendas, mostrando como é que está o vendedor, quem está vendendo mais, o que faz está vendendo mais. E poder analisar também através de alguns tipos de relatório que a ferramenta, alguns plugins que você pode instalar na ferramenta também. Tirar relatório bem para o gerente mesmo ver o que está acontecendo, não só de vendas, mas também saber controlar a ligação, quem está atrasando muito ligação para o cliente, quem está atrasando muito vídeo de proposta, quem está fazendo reunião, marcando e não indo. Então, qualquer módulo que a gente tem no CRM, a gente consegue então analisar através de relatório. E o último passo ali é sempre melhorar, ver onde que você está perdendo cliente, por exemplo, é para concorrente, é por prazo, é por preço, as ligações que eu estou fazendo não estão dando retorno. Então, sempre você vai analisar todo esse fluxo, melhorar e volta para o primeiro passo. Controla, define, mede, análise e melhora. Então, é um fluxo contínuo, você não para de fazer isso no teu dia a dia. Falando um pouquinho da ferramenta do Sugar CRM,
Ela é um software livre, é um open source, então você pode baixar e instalar sem custo nenhum. Então a gente tem uma quantidade de usuários ilimitada, que alguns CRMs deixam, por exemplo, alguns proprietários ter 10, 15 licenças. Aqui você pode ter 10, 15, 20, sem problema nenhum. Lógico que vai depender um pouquinho da infraestrutura do servidor, mas questão da ferramenta não tem nenhum tipo de limite. Você pode pôr quantas pessoas você quiser dentro da ferramenta. A adaptação contínua, eu vou mostrar para vocês que quando você instala o CRM, ele já vem com uma estrutura nativa, alguns módulos nativos, para atender qualquer tipo de empresa. Então, se é uma empresa da área de transporte, da área de telecomunicações, se é da área de ensino, ela vai conseguir atender sem problema nenhum. Aí você pode, então, ver quais são os campos, os módulos que você realmente necessita dentro da empresa e fazer essa adaptação. Não é nada muito complexo. A gente já vê assim, que a pessoa, às vezes, não muito técnica, consegue fazer algumas interações, algumas customizações dentro do sistema e algumas outras, lógico, a gente tem um pouquinho de programação. Não tem custo por licença, a versão que a gente trabalha aqui é a Community Edition, então você pode baixar e instalar sem problema nenhum, sem custo nenhum, né? A plataforma dele é 100% web, então você pode acessar em qualquer local que você tenha acesso à internet, desde que a tua instalação esteja aberta para fora, né? Não seja só um IP interno. Mas pode acessar pelo computador, pode acessar pelo tablet, pelo celular, qualquer local você consegue ter essa visão. E é muito interessante você ter esse acesso web, porque às vezes você está num cliente, numa reunião, e ele te fala, ó, eu te mandei um e-mail solicitando tal item e você não me respondeu. A pessoa já pode entrar no CRM e ver quem mandou o e-mail, o que foi conversado, se tem algum problema, se tem alguma proposta que foi enviada. Então é um acesso rápido, você não tem que ficar aquela coisa, eu vou voltar para a empresa, ver, eu te dou um retorno. E na hora você já passa para ele qualquer situação. Facilidade na utilização, a gente já vê que tem bastante módulos no CRM, mas no dia a dia a gente consegue então, ter um fluxo ali. É bem simples, ele é bem interativo com o pessoal do comercial mesmo, não ficar perdendo muito tempo, a gente sabe que o pessoal do comercial tem que pegar o telefone, tem que ligar, tem que fazer anotação, então não pode ser uma ferramenta que trave ele no dia a dia. Elevada capacidade de configuração, a gente vai ver que você consegue fazer definição de grupos de usuário dentro da ferramenta, o que cada grupo de usuário pode ver, se ele pode acessar, se ele pode excluir, o que ele pode então, ter de visão dentro da ferramenta. Facilidade na adaptação do negócio, então como eu falei para vocês, é uma ferramenta nativa, ela vem no formato padrão, mas você pode adaptar e trabalhar no seu dia a dia sem problema nenhum. E a vantagem também é uma infraestrutura reduzida, você não precisa ter um mega servidor, a ferramenta tem PHP, MySQL, então você consegue trabalhar bem fácil numa infraestrutura que você tenha no dia a dia. Falando um pouquinho de dispositivos móveis, eu falei que a plataforma é 100% web, mas já existem aplicativos, hoje em dia todo mundo já acessa por aplicativo. A diferença de acessar pelo celular na web e no aplicativo, porque na web você vai ter que ter aquele trabalhinho de arrastar um pouquinho para cima, um pouquinho para o lado para acessar a página. Trabalhando com o aplicativo, você consegue também ter a mesma visão de todas as funcionalidades do sistema. Basta no IP do servidor, o usuário, se ele faz essa conexão ali com qualquer dispositivo móvel. Seja para Android, para iPhone, ele vai funcionar normalmente. Aqui a gente tem as funcionalidades que vêm nativas na ferramenta, então você baixa, ela já está padrão, já está disponível para você utilizar. Você pode fazer todo o controle de campanhas de marketing, então campanha de marketing, e-mail marketing, campanha de rádio, campanha de impressos, jornais. Você pode colocar a tua campanha lá, colocar teu orçamento, colocar quanto realmente você gastou. Quando você trazer as vendas, você vincula essa venda à campanha e no final ele te mostra um gráfico dizendo se aquela tua campanha te deu algum retorno ou não, se deu um lucro ou não. Tá? Potenciais são possíveis clientes, a gente pode então importar esses potenciais clientes e trabalhar dentro da ferramenta. Gestão de oportunidades, que são as vendas, então colocar valor, colocar quando que você acha que vai fazer aquela venda e fazer a interação para poder fechar com o cliente. Gestão de ocorrências, que é muito importante também quando a gente trabalha com CRM. Qualquer problema que você tenha com o cliente é importante guardar dentro da ferramenta, tá? Ligou reclamando um boleto, ligou reclamando de um produto que você mandou e foi extraviado, pega a informação, coloca no sistema. E o mais importante que é você guardar é você dar um retorno para o cliente. Não adianta você só guardar e esquecer, deixar o cliente lá sem saber. A ocorrência resolve dar um retorno para ele. Fazer RSS, então você pode trazer notícias, pode colocar um site dentro do teu CRM, para o usuário não ficar navegando em outras abas. Gestão de documentos, qualquer documento que você tenha é possível guardar dentro da ferramenta. Ele faz versionamentos também, então se eu tenho uma proposta 1, faço um anexo dentro da ferramenta, o cliente me ligou e falou assim, Rafaela, eu quero trocar o valor, quero um desconto.
Eu faço uma versão 2 desse documento, anexo e mando para ele. Agora eu quero mudar o prazo. Faço a versão 3 e mando para ele. Por quê? Às vezes eu tenho mandado 10 propostas para ele e ele fala assim, Rafaela, eu quero fechar a terceira que eu mandei para você. Se tiver no e-mail, até você achar qual que era a terceira proposta, tem que ficar abrindo e vendo o que é um pouco complicado. Então a gestão de documentos ali te ajuda bastante nisso. Gestão de e-mails também, ele tem um cliente de e-mail, como se fosse um Outlook. Você recebe todos os e-mails dentro da ferramenta e os envios também estão por dentro da ferramenta. E o legal é que fica tudo guardado na conta do cliente, então fica registrado. Qualquer pessoa que acessar o CRM na conta do cliente tem aquele registro de e-mail. Atividades, a gente entra em atividades ali tanto como ligação, reunião e tarefa, que você tem com o cliente ou com o contato. Painel inicial, que é a primeira visão que a gente tem quando a gente acessa CRM, o usuário vai ter todas as atividades do dia, isso também é configurável por usuário. Gestão de agenda, como se fosse uma agendinha mesmo por dia, por mês, por semana, por ano. Eu posso compartilhar as agendas entre os usuários também e ter a visão do que cada um tem naquele dia agendado. Gestão de contas, que são nossos clientes, a gente diz que a conta é a operação do CRM, tudo vai estar vinculado à conta. Acessou o cadastro da conta, você consegue ver todo o que está acontecendo com ele dentro da empresa. Gestão de contatos, que são as pessoas que a gente tem dentro da nossa empresa, nosso cliente. Gestão de ligação e gestão de busca, tá? Essas são as ferramentas, as funcionalidades nativas que vêm junto com o CRM. Eu não vou entrar muito em cada uma, o foco aqui é mais a gente fazer o desenvolvimento. Mas se você precisar de um CRM básico, ele já mostra essa estrutura para você e você pode ir incrementando com outras informações. Quando a gente acessa o painel inicial, a gente tem essa visão que a gente chama de dashboards, tá? São caixinhas que mostram o que você tem que fazer no dia. Isso aqui é configurável para o usuário, ele pode adicionar, ele pode retirar, ele pode mudar a posição, se ele quer a ligação primeiro, se ele quer a reunião por segundo, isso fica aberto para o usuário. Mas você consegue também fazer personalização dessas caixinhas aqui que a gente chama de dashboards. Ele vem no formato nativo ali, você consegue mudar o que você quer apresentar na coluna, a quantidade de registros. Se tiver um dashboard que você não tenha dentro do sistema, você quer criar um novo dashboard, é possível também, através do PHP a gente criar, mas essa é uma visão de dashboard que a gente tem. A gente tem a visão de alguns gráficos também dentro da ferramenta. Os gráficos são voltados mais para a área de oportunidades, de vendas. Então eu consigo ver quantos que eu tenho por venda, por vendedor e por fase de venda. A gente tem algumas fases que a gente tem que seguir na oportunidade. Eu posso fazer previsão também de meses. Eu quero saber quanto que eu tenho oportunidades, eu defino um período entre agosto e setembro e ele mostra um gráfico aqui, seria esse aqui, em colunas. Então você consegue ter um acompanhamento, uma previsão de quanto que você tem para vender em determinado período. Esses gráficos já são prontos. Se precisar de alguns outros tipos de gráficos, referente de ligação, reunião, oportunidade, aí tem que ocorrências, você tem que customizar. Nativamente só tem para a parte de vendas, de oportunidade. Então aqui tem todo o modelo do Sugar, tá? A gente tem as nossas áreas que ele separa dentro da ferramenta, área de marketing, venda, suporte ao cliente, atividades e colaboração, e dentro de cada área a gente tem os nossos módulos. Módulos de e-mail, documento, projeto, agenda, ligação, você pode ver que são vários módulos que já vêm para te ajudar no dia a dia, tá? Começando a falar um pouquinho então já na parte de desenvolvimento e customização. A primeira opção que a gente tem é trabalhar com o módulo Loader, que a gente tem na área de administrador, que é uma área onde você pode pegar um pacotinho zip de outros projetos que já tem disponível na web, baixar, subir e instalar no teu CRM, tá? Hoje a gente está um pouquinho atualizado esse número, mas são mais de 1.200 projetos em desenvolvimento, são mais de 40 mil desenvolvedores, então bastante gente utilizando o Sugar CRM. São 12 milhões de downloads, então se você fizer, por exemplo, um módulo endereço de entrega, que não tem no CRM, e você vê que vai auxiliar outras pessoas que também têm necessidade, você pode fazer compactar ele, um ponto zip mesmo, coloca disponível, qualquer pessoa pode baixar, utilizar o módulo loading, subir e fazer essa instalação. Então, antes de você fazer uma customização, criar um módulo, vale a pena dar uma olhadinha na web para ver se alguém já não tem pronto esse módulo. É só baixar e subir, não tem muita dificuldade ali. Essa é a primeira opção que a gente tem, que é o módulo load.
Como eu falei para vocês, a plataforma é personalizável. Somente quem tem perfil de administrador vai poder ter esses acessos, tá? Então, administradores e desenvolvedores têm a flexibilidade de criar processos de negócio de forma rápida e fácil. Vocês vão ver que algumas coisas é muito simples, o Sugar faz muita coisa para você. Você pode controlar e modificar os layouts. Layout de quando você vai uma tela de criação de cadastro, de edição, de listagens, tudo é personalizado por dentro da ferramenta. Você consegue também criar as regras de negócio pelo administrador. Controles de acesso, a gente tem alguns plugins, alguns módulos que você instala e ele faz controle de acesso para você, tá? Nativamente ele traz um controle de acesso por usuário. Então a Rafaela, ela pode ver o módulo de contas, ela pode ver, ela pode excluir, ela pode acessar, ela pode deletar, ela pode fazer quase tudo. É comum a gente utilizar um módulo que a gente chama de equipe, que a gente faz um grupo de usuários, coloca a permissão para aquele grupo e quem faz parte daquele grupo passa a ter aquelas permissões. Tá? Então ele tem direito de controle de acesso, ele pode ou acessar a ferramenta, o módulo, visualizar se ele pode editar ou não, se ele pode excluir aquele registro ou não. A parte de importação e exportação, é bastante gente quando vai implantar uma empresa discutível, para saber se o usuário vai poder exportar as informações do CRM, que geralmente, por exemplo, tem um cadastro de clientes. Rafaela é do comercial, eu mandei a Rafaela embora, por exemplo, desligar da empresa. É muito comum algumas pessoas ir lá, pegar a base de clientes, exportar e levar a base junto. Então você pode também fazer esse controle de exportação somente para alguns tipos de pessoa. A mesma coisa de importação. A importação você pode fazer através de Excel, ele gera para você um template de uma planilha, você coloca os seus dados naquele template, importa para dentro da ferramenta sem problema nenhum. E os administradores podem controlar também o nível de módulo. Eu posso fazer tanto que ele vai poder acessar um módulo ou vários módulos dentro do sistema. Eu posso separar por áreas esses controles. A gente também tem uma customização que a gente trabalha com CRM social. Nativamente ele já vem integrado com o Link ID, então você consegue cadastrar um cliente dentro da sua ferramenta e ele fazer um acesso ao LinkedIn para ver como é que está, se bate as informações, se tem alguma atualização em caso do CRM, mas é possível também com alguns plugins você fazer integração com o Facebook, com o Twitter, se você quiser trazer essas informações para dentro da sua empresa. Por exemplo, eu quero saber se algum cliente reclamou da minha empresa no Twitter, eu quero pegar aquele tweet e colocar dentro do meu CRM para ele poder ter um histórico. Porque às vezes aquele cliente está todo dia, toda semana reclamando e eu consigo então, ter esse acompanhamento. No Facebook, para guardar as informações de marketing, comando, promoção, então você consegue também fazer essas inserções dentro da ferramenta. Aí a gente tem uma área que a gente chama de Sugar Studio. Aqui sim a gente vai começar então a fazer o desenvolvimento da ferramenta. A interface dele, totalmente, você vai fazer a modificação e já vai dando um preview na tela, já vai vendo como é que vai ficando. Você não precisa fazer, salvar, fechar o sistema e abrir. Não, ele já vai te mostrando na tela mesmo. Aqui a gente cria os campos personalizados, que a gente não tem, que venha na forma nativa, tá? É muito comum, por exemplo, no cadastro de conta. Por ser um software americano, não tem o CNPJ. É comum que para a gente ter o CNPJ no cadastro do cliente. É um campo personalizado que a gente tem que colocar. Qualquer outro campo que você precisa, ele vai estar à disposição ali. A gente pode também criar campos do tipo drop-down, com as listas de respostas. Então você coloca lá um campo, time de futebol, ele seleciona, faz uma listagem, né, de todos os times que ele pode estar selecionando. Cidade, estado, são listas que a gente pode estar personalizando e colocando ali dentro. E também a personalização de layout. Personalização de layout, como eu falei, a questão de edição, listagem, detalhamento. Quando a gente for trabalhar com os modos nativos do Sugar CRM, aí a gente trabalha então, com o Sugar Studio, tá? Tudo que for referente ao módulo de contatos, de campanhas, de projetos, tarefas, é nativo do CRM, ele entra aqui dentro do Sugar Studio. Quando eu quero criar um campo dentro do Sugar Studio, o primeiro passo é selecionar o módulo que eu vou criar esse campo, pegar o módulo de contas, por exemplo, e eu vou ter lá um adicionar campo, tá? Aqui ele vai trazer pra gente uma listagem de todos os campos que já vem padrão na ferramenta, tá? Então tem lá nome, data que foi feito o cadastro dele no sistema, o tipo da indústria, fax, rua, cidade, estado, e assim por diante. Quando eu quero criar um novo campo
dentro desse módulo de conta, eu basta apenas clicar aqui em adicionar campo e ele vai abrir essa telinha pra gente aqui. O primeiro passo em fazer é selecionar o tipo do campo. Se é um campo tipo texto, se é um campo data, é um data hora, se é um número inteiro, se é um iframe, qual é o tipo que vai ser esse meu campo, tá? A segunda linha eu coloco o nome do campo. Esse nome a gente coloca basicamente sem espaço, sem caractere especial, porque é esse nome que ele vai criar no banco de dados, tá? Então não pode ter nenhum caractere especial, nenhum espaçozinho ali. No exibir rótulo é um nome que a gente vai dar para aparecer para o usuário final. Então aqui sim, posso colocar acentuação, posso colocar texto, posso colocar caractere especial sem problema nenhum. Fazendo essa configuração aqui, a gente pode ver que não precisa ser uma pessoa muito técnica para fazer essa criação de campo. Basta o que? Ela saber um pouquinho de conceito. O que é um campo de texto, um drop-down, um campo data, para selecionar o tipo do campo ali. Uma vez que eu crio o campo dentro do estúdio, automaticamente o Sugar já vai na base de dados, já cria dentro da tabela o campo para mim, já vai nos meus arquivos PHP, cria os campos para mim também e já deixa disponível para o meu usuário final. Então não tem aquele trabalho de o programador vai no banco de dados, cria o campo, vai no PHP, cria o campo lá e vincula com o banco. Isso aqui pelo estudo ele já faz isso automático para a gente. Quando eu crio aqui, vou voltar um pouquinho. Quando eu crio um campo customizado dentro do meu módulo, nessa área de listagem aqui, vou mostrar para vocês, ele deixa um símbolozinho na frente, uma estrelinha, por exemplo, o nome do teu campo, underline C, de custom. Então ali você consegue ver quais são os campos nativos da ferramenta e quais são os campos customizados. Quando a gente trabalha também com um campo customizado no CRM, ele faz uma separação de tabelas na base de dados. Tudo que for nativo, no módulo de contas, por exemplo, ele vai ficar na tabela Accounts. Criei um campo aqui, time de futebol, cor favorita, qualquer campo que eu criar, ele vai criar uma outra tabela no banco, chamado Accounts, underline CSTM de custom, e colocar o meu campo lá, tá? Então ele faz essa separação. O que é nativo ele coloca na tabela padrão, tudo que for customizado ele coloca nessa tabela CSTM. Então quando você for trabalhar com algum tipo de integração depois, migração de relatório, sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado para ver se não existe a tabela nativa e a tabela customizada. Aqui a gente tem os campos do tipo drop-down. A gente tem uma série de listas que já tem pronta dentro do sistema. Lista de status de ligação, planejado, realizado, não realizado. Status de reunião, tem o mesmo formato. Se eu precisar criar uma outra lista ou criar um outro campo drop-down que não tem essa lista disponível, é possível criar também, é só criar um tipo drop-down. Ele vai te dar a opção de você criar essa listagem aqui. Você coloca no primeiro campo aqui o nome do item. Também o nome que vai ser guardado no banco. Não pode ter espaço, não pode ter caractere especial. O ideal é você colocar um código aqui, então você coloca o código 1. E no exibir rótulo você coloca lá, por exemplo, Atlético Paranaense, código 2, Curitiba, código 3, Paraná. Então você consegue fazer a separação e ir adicionando dentro da tua listagem drop-down. Essas listagens drop-down vocês podem reutilizar em outros campos. Por exemplo, criei um time de futebol no cadastro da conta. Eu tenho que ter esse mesmo campo no contato, eu crio o campo contato e só me relaciono as informações com a listagem que eu já tenho cadastrada no sistema. Só tem que tomar um pouco de cuidado que se você alterar qualquer informação nessa listagem, ele aplica nos dois campos, tá? Ele vai aplicar na conta e no contato. Então tem que só um pouquinho analisar se às vezes você não tem que ter um item diferente no cadastro da conta que não tenha no contato, então você não pode usar essa mesma listagem. Mas basicamente você consegue fazer isso reutilizando em vários campos, sem problema nenhum. Aqui no editor de layout, a gente tem essa separação que ele faz do layout da tela em duas colunas. Você pode ter várias linhas, quantas linhas você quiser. Nessa lateral esquerda aqui, ele vai trazer para você todos os campos que você tem disponível, que foram criados nativamente ou customizados. Na lateral direita é o layout da página, tá? Então, o que você tem que fazer é adicionar uma nova linha, é só clicar e arrastar o campo, ordenar o que você quer na primeira linha, na segunda linha, se quer tirar. É bem simples, é só com clique e arraste de mouse. Ele vai ter duas opções lá em cima, um chamado gravar e um gravar e implementar. O gravar, você grava a estrutura da tela, mas ela não aplica para o usuário ainda, então ele consegue navegar no formato antigo.
E assim que você clicar em gravar e implementar, aí sim, vai modificar a tela para o usuário e você tem essa visão. Essas customizações mais simples, criar um campo, mudar um layout, você consegue fazer com o usuário navegando, trabalhando no sistema sem problema nenhum, tá? Além do layout de listagem, de edição, a gente tem o layout de listagem. Esse layout de listagem é quando a pessoa vai clicar no cadastro de contas e vai trazer todas as contas dos clientes que eu tenho cadastrado. Então ele vai trazer algumas colunas pré-definidas. Então traz o nome da conta, a cidade, o país, o telefone, atribuído, que é quem está responsável por essa conta, o endereço de e-mail e a data da criação, tá? Traz por padrão. Toda vez que você acessar a conta, traz essas colunas. Se eu deixar nessa coluna chamada disponível, ele fica disponível para o usuário e ele tem a liberdade de adicionar esses campos. Ah, além daquela listagem que já tem padrão, eu quero colocar o estado, eu quero colocar a rua, eu quero colocar o tipo. Esse formato de interação é por usuário também. Então o usuário pode clicar no perfil dele e o Márcio ou o Mário, por exemplo, está trabalhando no perfil deles e não vai interferir. Cada um pode personalizar a sua tela no formato que achar melhor. E o que tiver no oculto, logicamente, não vai aparecer para o usuário. A gente deixa alguns campos, por exemplo, data de criação, data de modificação, que a gente não precisa mostrar para o usuário, mas a gente guarda isso no banco de dados para possíveis auditorias ou qualquer tipo de controle. No estúdio, como eu falei para vocês agora, a gente faz modificações nos módulos nativos que já vem a instalação do CRM. Se eu precisar criar um módulo que não tenha uma ferramenta, aí a gente trabalha com o módulo Builder. Então a gente vai desenvolver módulos a partir do zero. Ele te dá uma estrutura, um passo a passo, que você pode criar seu módulo. A gente pode customizar módulos pré-existentes, então, como eu falei, já traz alguns que são formatos padrões, a gente só seleciona e customiza. E também você pode ter um número limitado de módulos. No meu caso, aqui tem no slide, eu tenho lá um módulo acionamento de benefícios, acionamento de alta, caixa, RH, reembolso, nota fiscal, movimentação. São módulos que não tinha na ferramenta, que a gente customiza e deixa disponível para o usuário. Quando a gente trabalha com o módulo Builder, ou o módulo nativo do CRM, você pode fazer relacionamento entre esses módulos. Como funciona esse relacionamento? Quando eu clico no cadastro da conta, ele vai me trazer o cadastro da conta e logo abaixo todos os módulos relacionados. Então eu consigo ver o módulo de ligação, as ligações que foi quem recebeu, módulo de reunião, módulo de documento, qualquer tipo de módulo. Se eu for criar um módulo novo, que no meu caso é atendimento pessoal, e eu realmente preciso que esse módulo apareça embaixo do meu cadastro de contas, a gente precisa fazer um relacionamento. Dizer que o módulo de contas vai se relacionar com o módulo de atendimento pessoal. O relacionamento ele faz também de forma gráfica, você faz aqui na tela do teu administrador. No módulo principal, que é a primeira caixinha lá da esquerda, você seleciona o campo que você está, o módulo que você está criando. No lado direito, você seleciona o módulo que você vai relacionar. Então, eu relaciono o módulo de contas com atendimento pessoal. E no meio, eu tenho que informar qual que é o tipo de relacionamento, tá? Então, aqui, você tem que entender um pouquinho do conceito do banco de dados. Se vai ser um para um, se vai ser um para muitos, muitos para muitos, muitos para um. Ele já traz opções para vocês, tá? No caso aqui, eu posso colocar muitos para muitos ou muitos para um. Quando eu clicar em salvar, o Sugar CRM ele já vai fazer o seguinte, ele vai criar esse relacionamento automático no banco de dados para você. Eu vou ter um módulo de contas já no CRM, eu vou ter um módulo, a tabela de contas no banco, né? Eu vou ter a tabela de atendimento pessoal no banco. Quando eu faço esse relacionamento, ele me gera uma terceira tabela de relacionamento. Nessa terceira tabela, eu vou ter o ID da tabela normal, eu vou ter o ID da conta e eu vou ter o ID do atendimento pessoal. Então, sempre quando eu for trabalhar com relacionamento no Sugar CRM, ele trabalha sempre com 3 tabelas. Módulo 1, módulo 2 e a tabela de relacionamento, tá? Sempre lembrando porque quando a gente tirar algum tipo de relatório, integração, tem que ficar um pouquinho alerta nessa questão de trazer os dados ali na tabela de relacionamento. Aqui é a customização da homepage, do painel inicial. Então, como eu falei para vocês, cada usuário pode personalizar do formato que achar melhor. Você pode, então, pode travar às vezes, mas o ideal é você deixar ele, colocar quantas caixinhas ele quiser. Quando a gente cria um módulo novo dentro do CRM, automaticamente ele já cria essa opção de dashboard pra gente, tá? Então, se eu criei lá atendimento pessoal, ele vai vir no dash, já vai ter um dash chamado atendimento pessoal. Ele clica e traz a caixinha ali, todos os atendimentos pessoais que ele tem que fazer no dia, por exemplo. Um módulo que não tem dash, no caso aqui, que é nativo da ferramenta, é o módulo de projetos.
Então ele tem nativamente na ferramenta, mas ele não tem um dashboard que você consegue listar os projetos que você está participando, a data do seu projeto. Você consegue criar através do PHP, então um arquivinho que você sobe dentro da sua solução e ele cria esse dashboard. Depois eu vou mostrar para vocês ali. Mas é possível. Se não apareceu aqui o dashboard que você quer, você pode fazer essa customização sem problema nenhum. A gente pode fazer também integração com o Google Maps. Aqui no caso eu trouxe um exemplo de, por exemplo, no cadastro da conta, eu quero colocar o endereço do cliente, eu quero que logo abaixo apareça o Google Maps ali, mostrando exatamente onde está aquele meu cliente. Tá? O que eu preciso fazer? Eu vou lá no estúdio, cadastro um módulo de contas, crio um novo campo do tipo iframe, coloco o nome dele ali de mapa. O que eu preciso só é marcar para gerar essa URL e passar nesse valor padrão esse formato de URL aqui, ó. Eu passo um HTTP chamando o Google Maps, tá? E eu vou passar ali para ele as referências de quais campos, como se fosse uma variável, para ele preencher. Esse campo aqui, billing address street, billing address city, é o nome dos campos que eu tenho criado no CRM, tá? Então, o nome da rua, cidade, estado, CEP, país. Então, eu passo ali como parâmetro todas as informações que eu quero, né? E quando ele for carregar o mapa, ele vai pegar qual que é a informação dentro daquele campo lá, se é rua, por exemplo, Alfred Boy, número 405, cidade Curitiba, ele pega a informação, substitui pela variável e faz a chamada Google Maps e coloca dentro do seu CRM. Tem um formatinho aqui, ele traz aqui, você pode fazer a navegação, pode arrastar com o mouse, pode dar zoom, então é bem simples se você quiser saber. Ali, às vezes, com um vendedor externo, ele está numa cidade totalmente estranha, quer saber onde está o cliente, ele acessa o CRM, vê o endereço, já viu o Google Maps, já sabe se está perto ou não, então isso facilita para os usuários. Você pode fazer também integração com o Google Agenda. Nativamente ele já tem uma ferramenta de agendamento, então você consegue ver as atividades do dia, as tarefas, as reuniões, mas lógico que todo mundo hoje em dia usa o Android, por exemplo, usa o aplicativo do Google para agenda, ou tem o Gmail, então você pode integrar todas as informações que você cadastrar no CRM de ligação, reunião e tarefa. É visível no CRM e também é visível dentro do teu calendário do Google. Só que é somente visualização. Se você quiser criar uma ligação, criar uma reunião, você tem que acessar no CRM, cadastrar ela e assim ele faz a integração e mostra no Google Agenda. É somente visualização. Mas é bem simples. Dentro do registro do usuário, a gente vai ter essa URL aqui. É só copiar ela aqui e no Google Agenda, add URL ali, cola e ele já faz a integração, tá? Todas as integrações são bem simples, não requer muita lógica, muita programação. O que eu mostrei para vocês aqui é basicamente o quê? Dentro da ferramenta do CRM, em nenhum momento a gente foi no banco de dados, a gente não foi no PHP, a gente criou campo, a gente criou módulo. Se eu precisar fazer algumas customizações um pouquinho mais avançadas, aí sim eu tenho que ir no PHP. A gente usa muito um arquivo chamado Logic Hooks. Então, o que a gente faz dentro desse arquivo aqui? Eu posso definir algumas ações para ele, tá? Aqui no meu caso eu estou usando, você pode usar antes de salvar ou depois de salvar, ou before ou after save. Aqui eu estou falando o seguinte para ele, ó. No after save, eu mostro em qual módulo que eu vou fazer isso. No caso aqui é o meu módulo Opportunities. Então eu passo aqui que vai ser na área customizada, módulos e o meu módulo Opportunities. E aqui eu passo o nome do arquivo PHP que eu fiz, no caso aqui é followup.php, chama a classe e chama a minha função que eu vou estar trabalhando, tá? Dentro desse meu arquivo aqui PHP, não sei se vocês conseguem enxergar, depois eu vou abrir para vocês um pouquinho melhor, mas dentro do meu arquivo PHP, que é esse gerar follow-up aqui, eu passo o quê? Eu capturo alguns dados da tela, no caso da minha oportunidade, então o que vai acontecer? A pessoa entrou, cadastrou a oportunidade, quando ela clicou em salvar, ele vai chamar esse arquivo followup.php, ele vai capturar algumas informações como a descrição da tarefa, o pós-venda, a data, o agendamento, eu posso atribuir em variável, eu posso fazer uma chamada de insert, de update, de delete, tá? Aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês que quando eu cadastrar uma oportunidade, assim que eu gravar, eu já agendo automaticamente uma ligação e uma reunião. Quando a minha oportunidade mudar de status, por exemplo, para ganha, eu gero um follow-up, que é um pós-venda, tá? Nativamente a ferramenta não tem, por exemplo, como se fosse um workflow, né? Os passos que ele tem que seguir. Eu tenho que fazer, então, uma programação, fazer uma customização na mão. Então, aqui tinha um exemplo
no nosso Sugar, Core do Sugar. Por padrão, ele vai ter os módulos nativos, que vem com a ferramenta. A gente pode ter os módulos customizados, que são aqueles módulos que a gente traz, baixa da internet, de terceiros, e pode instalar dentro da ferramenta. E a gente tem aqui o nosso código, que no caso eu criei um campo, eu criei um módulo, eu criei aqui o arquivo do Logicworks. Eu vou mostrar para vocês aqui, acessando o CRM, como criar um campo, como criar um módulo, para ficar um pouquinho mais dinâmico, tá? E mostrar um pouquinho também do arquivo do Logicworks. Então eu tenho uma instalação local aqui. Essa é a tela de login do Sugar CRM, tá? É totalmente customizável também. Aqui eu vou fazer um acesso com um perfil de admin. Então esse é o painel inicial que foi para vocês. Tem os nossos dashlets aqui já nativos, padrões, totalmente personalizado. Cada usuário pode vir aqui e ordenar, se ele quiser excluir, ele pode excluir, adicionar também, então é bem simples. Aqui eu tenho os módulos do CRM, as minhas áreas, e dentro dele eu tenho os meus módulos, contas, contatos, oportunidades, potenciais, todos ativos aqui. Como eu vou mover um administrador, eu consigo ver tudo. Para fazer qualquer customização dentro do sistema, eu tenho que ter um acesso de administrador, tá? Para habilitar esse nosso menuzinho aqui, admin. Dentro do menu admin eu posso fazer configuração de usuário, posso fazer configuração do sistema, posso fazer agendamento de backup, posso restaurar a ferramenta, gestão de e-mails, mas o que interessa realmente a gente aqui é essa área de ferramenta de desenvolvimento, tá? Aqui eu tenho o carregador de módulo, que é o módulo do loader, que eu falei para vocês. Então, se eu quiser carregar qualquer tipo de módulo já pronto dentro do sistema, é só vir aqui em Browse, você seleciona o teu módulozinho zip, dá um carregar e instalar dentro da ferramenta, ele vai instalar ali para você. Não só módulo de terceiros, mas às vezes você está fazendo uma implantação de projeto, eu estou com uma versão de homologação e uma versão de produção. Eu faço o primeiro módulo na versão de homologação, testo, se der certo, eu exporto o módulo zip, coloco em produção, importo e peço para testar, peço para instalar lá sem problema nenhum. Tá? Então aqui fica todos os módulos que você importou, tanto nativo que você fez, ou se não de terceiros. Aí a gente tem a ferramenta aqui de estúdio. Aqui para vocês que é então a questão de personalizar os campos nativos, que já vem dentro da ferramenta. Então aqui estão todos os módulos que eu tenho, contas, contatos, documentos, follow-up, funcionários, ligações. Se eu quiser criar um campo aqui, por exemplo, no cadastro da conta, eu posso vir aqui em contas, campos. Todos os campos nativos estão listados aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Todos os campos nativos estão aqui. E a partir do momento que eu crio campos novos, ele fica nesse formato aqui, ó. Então eu coloco o símbolo de uma estrelinha na frente, o nome do meu campo, e sempre ele coloca esse underline C por padrão, para dizer que é um campo customizado, tá? Para criar um campo, é fácil, clicar aqui, ó, adicionar campo. Ele vai me trazer o tipo de campo que eu vou trazer, se é moeda, data, data e hora, HTML, iframe. Eu vou criar um campo tipo drop-down. Eu vou criar aqui time de futebol, que a gente já fez um exemplo. Então aqui não pode ter espaço, não pode ter caractere especial ali. Aqui eu posso colocar o meu usuário como vai ficar lá. Por ser um campo drop-down, eu tenho que selecionar uma lista de respostas para ele. Essas são as listas padrões que já tem dentro do CRM, tá? Status de ligação, status de projeto, de e-mail, de ocorrências. Se eu tiver listado uma lista que não tenha, eu posso vir aqui em adicionar, tá? Ele já dá o nome da minha lista como time futebol list. Por padrão eu dou um adicionar em branco, para trazer o nome do campo e a primeira opção em branco, tá? Para trazer um valor auto-preenchido. Aqui eu vou colocar o valor que vai ser registrado no banco e aqui que mostra na tela para o meu usuário. Adicionar, vou colocar 2 aqui. Então, crio minha lista de opções de respostas, posso fazer ordenação também. Vou clicar aqui em gravar. Posso deixar ele como obrigatório ou não, fazer auditoria.
Vou deixar ele bem simples, clicar aqui em gravar. Então ele ficou aqui, ó, time de futebol. Deixa eu só mudar o label aqui. Quando eu faço o processo aqui pelo estúdio, ele já foi no banco de dados, na tabela Accounts, CSM, deixa eu ver para vocês aqui. Já criou o meu campo lá, já foi nos meus arquivos PHP, já criou o campo também, tá? Deixa eu só local aqui. Então tem a tabela Accounts, que são os campos nativos, e ele cria aqui, ó, Accounts CSTM, e mostra todos os campos customizados que eu criei. O meu time de futebol já está cadastrado aqui, tá? Uma vez que eu crio o campo aqui na área do estúdio, ele ainda não está disponível para o meu usuário lá no momento do cadastro, tá utilizando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma área aqui chamada Layout. Dentro do Layout, eu tenho o Layout de edição, que é quando ele vai criar ou editar uma informação dentro do sistema. Então aqui que ela está ali que eu mostrei para vocês, ele tem aqui a estrutura da tela, ele basicamente divide em duas colunas e linha, tá? Não posso colocar uma terceira aqui. Basicamente, para mim colocar uma nova linha, eu arrasto aqui para dentro dessa minha área de layout. Aqui eu vou botar todos os campos disponíveis, posso pegar o time de futebol e arrasto aqui. Ah, quero colocar já aqui também a receita manual que está disponível. Se eu clicar aqui em gravar, ele grava essa estrutura da tela, mas ele ainda não aplicou para o meu usuário final. Então eu clico aqui em gravar e implementar, ele vai gravar a estrutura da tela, ele já implementa para o meu usuário final lá. Então se eu vim aqui no cadastro de contas, nova conta, meu campo aqui, ó, time de futebol. Só não salvou minha lista ali, mas ele já está disponível. Então sempre quando você for criar um campo, cria e lembre de colocar no layout, senão ele fica indisponível para o meu usuário lá, tá? Para criar um módulo, eu tenho uma área chamada construtor de módulos, é bem simples também, novo pacote. Então eu quero criar um módulo que não tenha no CRM. Eu vou criar um módulo aqui chamado atendimento. O nome do meu módulo. Interessante aqui colocar o nome do autor, não é obrigatório, mas quando você trabalha no ambiente de desenvolvimento, se der algum problema, você consegue ver quem criou um módulo e conversar com a pessoa, ver o que está acontecendo, tá? Essa chave aqui é o prefixo que ele vai criar a tabela do banco de dados. Então ele vai criar AT, underline, atendimento. Então você não precisa colocar um underline aqui, porque ele já coloca isso automático no banco, tá? Se colocar um underline, ele vai ficar AT, underline, underline, atendimento. Clique em gravar. Eu tenho que selecionar um novo módulo aqui. Aqui eu falei para vocês que já traz alguns padrões de módulos que você pode selecionar. Se eu quero criar um módulo que é basicamente a mesma coisa que a conta, ou os mesmos campos que a oportunidade, eu não preciso criar tudo novamente. Eu seleciono e trabalho com ele. A gente usa muito o formato básico, que vem o assunto, uma descrição e o atribuído. E aí a gente coloca os outros campos que a gente precisa, tá? Então aqui eu vou dar o nome dele de atendimento. Coloquei o nome o tipo básico, importando, que eu quero que ele tenha a possibilidade de eu pegar um arquivo Excel e importar os dados para dentro desse módulo. Se eu não marcar aqui como importando e pedir para implementar, se eu quiser importar qualquer tipo de informação através de um arquivo XLS, eu não consigo, tá? Então eu tenho que vir aqui, marcar e deixar habilitado. Vou gravar aqui. Aí tem basicamente as mesmas funções que no estúdio, ver campos, os campos que ele tem aqui nativamente dentro desse módulo básico, mas eu posso vir aqui e colocar o campo data, aqui, por exemplo, data, atendimento. Gravar aqui. Quando eu gravo o atendimento, eu posso vir aqui no layout, colocar ele também disponível. Aqui.
eu vou criar. Eu vou só passar aqui, daqui a pouco eu volto, senão a gente só nosso tempo. Mas é basicamente criar o campo, a gente coloca no layout aqui. Se eu quiser que esse módulo atendimento apareça vinculado à conta, por exemplo, quando eu seleciono uma conta cadastrada dentro do CRM, vou pegar aqui a Rafael. Esses são os módulos relacionados, né? Tá? Então eu consigo ver oportunidade, campanha, potencial, organização membro e assim por diante. Se eu quiser que o módulo atendimento também apareça lá, aí eu venho aqui no relacionamento. Tá? Então eu venho aqui, ele já pega o padrão meu módulo atendimento, eu falo qual que vai ser o meu relacionamento. No caso eu vou ter muitos atendimentos para uma conta, então eu coloco muitos para uma conta, gravo aqui. Então ele guarda aqui o relacionamento. E eu posso pedir para implementar esse módulo. Quando eu peço para implementar, ele já vai no banco de dados para criar as tabelas, criar os relacionamentos e já está fazendo a estrutura no PHP também, tá? Então se eu vir aqui no meu banco e não atualizar, ele já criou aqui, ó, AT atendimento, e já tem o atendimento accounts também aqui para fazer o relacionamento com a conta. Então é bem simples, eu fui aqui em todos, atendimento, já está disponível o módulo aqui, já posso criar um atendimento sem problema nenhum. Essa parte de criar campos, módulos básicos, a gente consegue fazer então por essa área administrativa. Eu quero mostrar para vocês aqui, é no módulo de contas. Então aqui está um mapa que eu carreguei, ó, conforme o campo as informações de endereço eu coloquei aqui, rua, número, cidade, estado, CEP e o país, ele me carrega o mapa aqui embaixo. Eu posso dar um zoom, posso mudar aqui para satélite. Então esse aqui para vocês ajuda bastante quando tem um navegador externo, por exemplo. Ele está aqui. Rafaela, 15 minutos. Ponto aqui, campos. Ele tem um campo chamado mapa. E aqui está aquela URL que eu passo, então, os meus parâmetros. Trabalhando com Logic Volts, que é aqueles agendamentos que foi para vocês, automáticos, eu vou criar uma oportunidade aqui rapidinho. Festa aniversário. Isso é uma oportunidade de venda que eu tenho, tá? Aqui eu vou colocar qual cliente que vai fazer essa compra. Aqui eu coloco uma data prevista de fechamento, de encerramento, o valor dessa oportunidade, 1.000, forma de pagamento. Esse campo forma de pagamento, frete, detalhamento da proposta, foi tudo personalizado, tá? Então, não são campos nativos da ferramenta. Aqui eu vou colocar uma descrição. E aqui embaixo eu já falo para eles se eu quero fazer um agendamento de ligação ou visita. Então eu coloco ligação com o representante que vai fazer, Márcio, a data que ele vai fazer. Então aqui no caso eu falo, ó, o Márcio vai fazer uma ligação no dia 22. Se ele não fizer, no dia 23, um atendente faz essa ligação para ele. Coloco uma descrição e gravo. Automaticamente ele já gera aqui para mim então essas duas ligações, tá? Como que a gente trabalha com esses itens aqui. Dentro do meu CRM, na área de custom, módulo, eu tenho um módulo chamado Opportunities e aqui eu tenho um Logic Volts, aquele aqui que eu falei para vocês, tá? Então aqui eu tenho qual módulo que eu estou trabalhando, que é o Opportunities, e eu estou chamando aqui o followup.php e o gerar followup. Se eu abrir o followup.php, eu pego as informações, algumas variáveis eu passo um valor fixo, que é no caso o título, o status, o lembrete de ligação, quantos segundos, o tipo da oportunidade. Alguns campos eu pego da tela e atribuo essa variável. E aqui embaixo passam as condições. Se o estágio da minha oportunidade estiver em prospecção, eu pego e a tipo de agendamento for ligação, eu faço o insert no banco passando essas variáveis, tá? Se for no tipo visita, eu posso fazer o insert também lá. Caso eu mude aqui para prospecção para ganhamos, vamos gravar. Ele vai gerar em um outro módulo aqui que a gente chama de follow-up. Aqui no dia 30, eu marquei lá, ó.
aluguel de acampamento. Então eu fechei a conta com o cliente, ele agenda um follow-up com o atendente ligado, por exemplo, aqui eu coloquei no mesmo dia, mas podia colocar daqui 10 dias para ver se aquela venda foi realizada, se deu tudo certo ou não. E o último item aqui para a gente terminar, o que eu posso fazer também é geração de orçamento, de PDF, que hoje o Sugar CRM nativamente não faz. Por exemplo, eu tenho aqui o orçamento de festa de aniversário, eu vou lá colocar que ele está comprando aqui um produto B, por exemplo, a quantidade aqui 10, o valor unitário é 20. Aqui eu estou passando um cálculo na mão, poderia fazer para mim um cálculo automático, a validade dessa proposta, gravar. E eu tenho um menuzinho chamado aqui orçamento, que ele me gera então um PDF com o nome do cliente, telefone, representante, o produto que ele comprou, o valor unitário, o valor total. Aqui, se eu tivesse mais de um item, ele listaria o valor total de todos os itens, o tipo do frete, a data prevista, observação e todas as informações, tá? Então, isso aqui é bastante comum a gente colocar em projeto porque não tem no CRM. E todo mundo quer um formato de proposta, de PDF para mandar para o cliente. E é bem simples também, a gente chama no clique do mouse uma função e dentro aqui a gente chama, por exemplo, orçamento.php. Aqui eu passo pegando esse recorde, pegando o ID da propriedade, eu faço consulta no banco e aqui embaixo eu monto um HTML para preencher o que está no banco do banco dentro do HTML e gerar o PDF, tá? Eu vou ter que finalizar aqui a apresentação. É bastante coisa, dá para você fazer com o Sugar CRM, tá? Aqui a gente passa mais o básico ali, mas dá para fazer muita coisa com a ferramenta. Você pode fazer também a parte de integração. Consigo marcar aqui para vocês. Bom, enfim, vou marcar aqui. Parte de integração, você pode fazer integração com qualquer outro sistema. Pode fazer com RP, pode fazer com site, fazer com marketing. Você pode fazer integração utilizando através de web service para trazer os dados do lado do RP gravado dentro do CRM. Ou senão você pode utilizar a ferramenta que o Marcos apresentou anteriormente, que é o Pental Data Integration. Coloca ele lê os dados do banco do teu RP, faz a transformação e grava no teu CRM. Então você consegue toda a informação do RP, tá no CRM também. É uma ferramenta bem bacana. Eu vou deixar aqui depois o meu contato. Esse slide aqui não está me ajudando muito não. Mas eu vou deixar aqui para vocês o meu contato. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar e-mail, pode me adicionar aqui no Skype. Esqueci de ficar melhor. Então tem meu e-mail aqui, tem meu Skype. Pode mandar lá, tá? Qualquer dúvida. Depois eu posso passar a apresentação também, eu estou aqui fora. É meio corridinho a gente passar tudo que vai ter o vídeo também. Vai ter o vídeo também, mas a ferramenta ela é bem flexível, por ser PHP, você pode fazer muita coisa também, pode personalizar, deixar do formato que você quiser. Acho que eu estarei meu tempo também. Qualquer dúvida, você pode me procurar no evento que eu ajudo vocês. Muito obrigada pela participação.